Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito diferente, né, que eu vou fazer aqui com vocês. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia contar uma novidade? Teve gente aqui até que me xingou, falando que eu tava inventando coisa pra atrair views, mas enfim, né, pessoal, quem não me conhece aí, não acompanha o canal, às vezes acaba julgando a gente. Tudo bem, eu entendo, não tem problema. Nesse meio de internet aqui, onde muitos falam verdades, outros não, né? As pessoas acabam desconfiando, mas o que eu quero realmente compartilhar aqui com vocês sabem que eu sou muito honesta, eu compartilho tudo. Poderia não falar aqui no canal, vocês provavelmente não iriam saber, mas eu acho justo compartilhar com vocês porque eu não gosto de vender ilusões, tá? Então, pelo título de vídeo, não tem mistério, você já deve saber. Sim, eu vendi a minha casa lá no Brasil para colocar tudo na bolsa de valores. Eu sei que vai ter gente que vai me chamar de maluca, eu sei que vai ter gente que vai falar que eu fiz besteira e tem gente também que vai me apoiar. Mas eu quero contar o porquê dessa decisão, porquê que eu decidi, né, tomar essa decisão aí. Não foi de última hora, foi um caso pensado, já é uma coisa de anos, mas vamos lá que eu quero explicar aqui toda a história para vocês. Então, talvez chegue muita gente nova através desse vídeo e eu devo falar um pouquinho sobre a minha carteira de investimentos também, mas vamos falar primeiro sobre o tema principal. Então, sim, eu vendi a minha casa e eu vou alocar todo o valor aqui na bolsa de valores. Não é algo que eu vou fazer do dia para a noite, até porque a bolsa agora se encontra num preço elevado, então eu pretendo ir distribuindo esse valor aos poucos. Se eu conseguir achar aqui as fotos da minha casa, que já não é minha mais, né? Talvez eu compartilhe aqui com vocês aí do lado, mas eu vou ver se eu consigo achar, porque como eu já vendi, às vezes a imobiliária já até tirou essas fotos lá do site, tá bom? Mas eu vejo se eu consigo achar aqui para vocês, tá? E qual foi o valor que eu vendi essa casa? Então, o valor foi de 220 mil, 215 mil, alguma coisa assim. É uma casa popular, tá? Casa Minha Vida, né? Do programa Minha Casa Minha Vida, que eu comprei, gente, olha, eu acho que tem mais de 10 anos, tá? Uns 12 anos atrás aí, mais ou menos. Na época, eu paguei 75 mil e hoje ela valia mais ou menos aí em torno de uns 200 e poucos mil. Tem gente que pede mais caro, tem gente que pede mais barato. Então, essa casa ela já estava anunciada ali há quase 2 anos. E por que que eu decidi vender essa casa? Porque atualmente, para quem não acompanha aqui o canal, eu moro nos Estados Unidos. Então, essa casa ela ficou alugada por todo esse tempo, tá? E aí a gente para fazer alguns cálculos e às vezes você acaba vendo que não compensa tanto assim. Não que investir em imóveis seja errado e que seja perca de dinheiro. Também é bom, sim, ter imóveis alugados, né? Mas diante de todo o valor que eu tenho de patrimônio, que no momento é 200 mil, já vou compartilhar com vocês aqui a carteira de investimentos, eu não vejo sentido em ter um valor ali parado, né? Tão relevante assim. E também tem a questão do tempo, tá? Com esse valor aqui investido na minha carteira de investimentos, eu adianto pelo menos aí 2 anos de investimentos tirados diretamente do meu bolso, pois não é porque eu vou alocar esse valor da casa na minha carteira de investimentos que eu vou deixar de aportar todos os meses, tá? E para mim, assim, matematicamente, não fazia sentido, tá? A casa ela estava alugada ali por mil e pouco, mais ou menos, aí tinha os descontos da imobiliária e tal. Eu sei que no final das contas, tirando a prestação da casa, porque ela tinha um resíduo ali de uns 20 e pouco, 25 mil, né, para quitar, que eu ainda não tinha quitado, porque não valia a pena quitar, valia mais deixar o dinheiro nos investimentos que trazem um retorno melhor, e até porque quando você vende, tem ali um resíduo de financiamento, a própria Caixa já abate esse valor do financiamento, e aí já é quitada a casa e passa para outra pessoa. Mas fazendo os cálculos assim, o que caía ali livre na minha mão era 600 e poucos, depois de pagar também o condomínio, que tinha condomínio, que é condomínio fechado. Enfim, aí fazendo esse valor aplicado ali nos investimentos, ele vai me dar um retorno muito maior. Eu devo tirar líquido ali, mais de R$ 1.000 tranquilamente, tá? Muito mais. E tirando ainda que tem a questão, para quem não tem casa alugada, do imposto de renda. Então, sim, você precisa declarar imposto de renda anualmente de todo o valor que você recebe de aluguel. Então, fora tudo isso, ainda tinha o imposto de renda, e tirando que casa tem manutenção. Então, sempre é necessário fazer a manutenção. Quebra uma coisa aqui, você precisa arrumar, quebra uma coisa ali.
Então, assim, para mim não fazia sentido, porque eu não pretendo voltar para o Brasil tão cedo assim. Não sei realmente o que vou fazer, não sei se vou ficar muito aqui. Como vocês sabem, o meu visto aqui é temporário nos Estados Unidos. Eu vim mesmo para passar uma temporada com a minha família, né? Aprender a cultura, aprender o inglês, enfim, ter essa experiência de morar fora. Mas o futuro, né, a Deus pertence, então a gente sabe que talvez eu não volte para o Brasil, mas não tão cedo, ou pode ser que talvez eu volte. Então, assim, a gente tem um futuro meio indefinido aqui em casa. Então, aqui em casa eu, o meu esposo e os meus dois filhos. Então, assim, pensando nas crianças e tudo mais, a gente vê que a qualidade de vida aqui é muito boa, tá? Mas não sei se é aqui exatamente que eu quero ficar. Então, como é o meu futuro, nosso futuro, né? Ele é muito indefinido ainda, a gente não sabe muito bem onde vai fazer ou que lugar a gente quer ficar ali para passar o restante da nossa vida. Então a gente não vê sentido em deixar o imóvel lá, até porque se eu for voltar para o Brasil, não seria para esse imóvel que eu voltaria, né? Então, a gente decidiu vender esse imóvel e agora alocar esse valor aqui na carteira de investimentos. Eu vou dividir isso tudo com vocês e eu quero deixar bem claro aqui que vocês vão ver sim a carteira agora chegar quase ali perto dos 400 mil reais. Eu até tinha a meta aqui de chegar agora nos 300 mil, né? Que a gente alcançou aqui no último vídeo os 200 mil. E foi engraçado que eu fiz o aporte dos 200 mil e 3 dias depois já caiu o dinheiro da casa. Eu tô quase que quase uns 3 meses, gente, esperando esse pagamento. Eu recebi o valor de entrada, só que aí tem toda uma burocracia, é todo um negócio. Nossa, gente, como é chato vender casa. Eu não sabia que era assim, sabe? É muito mais fácil comprar, eu acho, do que vender. Mas enfim, e aí eu tava esperando, então por isso eu falei pra vocês, eu tenho algumas novidades pra contar, quero contar, mas eu não podia, porque eu queria ter o dinheiro lá na minha conta pra falar pra vocês, porque vai que eu falo e mesmo dando entrada, de repente a Caixa não aprova por algum motivo o financiamento da pessoa e eu vou ficar, né? Tipo, como que eu vou explicar isso pra vocês? Então agora que o dinheiro tá lá na minha conta, a gente vai fazer isso juntos e eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, vou compartilhar com vocês no canal. Então, eu tô muito feliz, foi uma decisão muito acertada entre o meu esposo e eu. E realmente, assim, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser um divisor de águas, porque com um valor muito maior, né, quase 400 mil reais aí, é realmente um valor muito expressivo. Nunca tive isso na minha vida, não sei como é ter, mas agora eu vou compartilhar isso aqui com vocês também. E para quem está chegando, eu quero mostrar minha carteira de investimento só para vocês darem uma olhada. Então vamos lá. O patrimônio aqui da carteira tá desse jeito aqui. 200.572 é o patrimônio total. Investido hoje 196.354. Certo? Essa é a minha carteira de investimentos. Eu vou dar aqui para vocês só esse geral. Se você quiser acompanhar a carteira de investimento aqui com todos os ativos, enfim, proventos, rentabilidade, eu tenho vários vídeos aqui no canal. É só você acessar lá que eu faço aporte aqui quase toda semana e divido aqui com vocês que eu estou comprando, né? Quais são as métricas do mercado, enfim. Mas hoje o patrimônio tá dessa maneira. Não investi nenhum centavo ainda desse valor, tá? Eu já adianto que boa parte, pelo menos metade desse valor aí vai para uma caixinha do Nubank e a outra metade eu vou deixar no Tesouro Selic. Por quê? Porque ainda não tenho nada em vista que eu queira realmente investir ali, que eu acho que realmente tá uma oportunidade assim excepcional. Então eu vou aguardar, né? E vou fazendo isso aos poucos. Então, se eu tiver algum ativo muito interessante, até vou analisar a carteira como um todo novamente. Provavelmente eu vou fazendo isso aos poucos. Então, sei lá, vou fazer um aporte de 10 mil, um aporte de 15 mil, não mais do que 20 mil de uma vez. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo isso, enquanto esse dinheiro tá rendendo lá na caixinha, tá rendendo lá no Tesouro Selic também. Por que que eu não coloco tudo no Tesouro Selic? Porque eu vou mexer em algum valor desse logo, né? Assim que tiver uma boa oportunidade, eu já vou mexer. Então, o valor que está lá na Selic provavelmente vai ficar lá mais tempo. Então, eu vou deixando lá para render também. Lembrando que esse valor é entre eu e o meu esposo. Então, como a gente é companheiro, a gente está junto nessa caminhada. Ele abraçou essa ideia, esse sonho e acreditou que realmente isso mudaria o nosso futuro. Então, eu quero agradecer a ele aqui nesse vídeo por tudo que ele fez, né, até aqui, por ajudar a nossa família, por ser aquela pessoa que está à frente e por ser o meu parceiro, né? Que sem ele aqui eu provavelmente não conseguiria chegar nesse valor, então estou muito feliz. Esse é um valor assim que
acredita que realmente vai mudar o futuro dos nossos filhos, é por eles que realmente a gente faz esse esforço. E eu acredito que isso vale muito a pena, tá, pessoal? E agora eu quero compartilhar para vocês aqui a diferença do patrimônio antes desse valor da casa e depois desse valor. Então, eu fiz aqui duas simulações no site do Investidor 10 na calculadora aqui de juros compostos. Então, eu coloquei ali o valor inicial, por exemplo, de 200 mil, que é o que eu tenho na carteira hoje, a uma taxa de juros de 8%, que é mais ou menos ali a média, um período de 10 anos, por exemplo, e o valor investido ali mensal de 10 mil reais, que é mais ou menos o que eu costumo aportar. Às vezes aporto mais, às vezes aporto menos, mas na média é isso. Então, o total de juros aqui, com esse valor de 200 mil, ficaria em 833 mil. O valor total investido, 1.400.000, e o valor total ali, depois de 10 anos, 2.233.000. E aqui embaixo a gente consegue ver aqui a escadinha, né? De dividendos, ou de dividendos não, desculpa, a escadinha aqui do valor dos juros em relação ao valor investido. Então, o valor investido é esse azul claro e o valor dos juros aqui é esse mais escuro. E agora, se a gente fizer a comparação disso, por exemplo, peraí que deu uma bugadinha aqui. Aí. Em relação agora ao valor que eu tenho disponível de 360 mil, então, seria aqui o valor de 360, período igual de 10 anos, taxa de juros igual de 8% e o valor investido mensalmente de 10 mil também é a mesma coisa. E o que muda aqui? O valor do total de juros. Lembra que aqui nos 200 mil tinha 833 de juros? Aqui o valor já aumenta para 1 milhão e 18 mil. O valor investido, 1 milhão 560. E o valor total aqui, 2 milhões 578. Eu sei que parece que não é muito diferente, mas para mim o valor de juros ser quase 200 mil reais é muita coisa, tá, pessoal? Esse é um valor que eu não fiz nada, né? Ou não irei fazer nada para ter ele como retorno, então realmente é muito interessante, pelo menos na minha visão. E se a gente for dar uma olhada aqui para baixo, né? Analisando aqui essa renda, por exemplo, depois de 10 anos aqui, vamos dar uma olhadinha para baixo aqui, vai ficar um pouco ruim para vocês poderem ver, porque vai ficar subindo a tela. Mas aqui teria mais ou menos uma renda aqui, né, de 16.419 e o valor aqui disponível que a gente já viu antes. E agora, se a gente for comparar aqui com o outro também, o valor da renda aqui. Peraí. O valor da renda aqui ficaria em 14 mil. Então, seria um acréscimo de renda de quase 2 mil reais também, bem interessante. E eu falei lá valor de renda, mas não é valor de juros, tá? Mas dá ali uma boa diferença também. Então, pessoal, esse foi um vídeo simples, um vídeo aqui até meio sem edição, mas que eu estava muito ansiosa para fazer para vocês, porque agora a carteira realmente vai mudar assim muito, né? Vai dar uma encorpada boa e eu tô ansiosa para ver quais serão o valor dos dividendos que eu vou receber em cima desse valor. Eu não tenho nem noção. Então, se você quiser acompanhar, assim como eu, que está curioso para saber qual que vai ser a renda, a renda que vai gerar, né? Todo esse valor de patrimônio, é só você acompanhar aqui o canal, porque eu vou fazer essa série aí de aportes e eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, sim, eu vou continuar aportando do meu valor mensal, do salário que eu tenho, a que a gente tem aqui em casa, normalmente, tá? Mas vai ter esse acréscimo aí desse valor na carteira de investimentos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Obrigado por assistir e a gente se vê até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por acompanhar aqui o canal. Até mais. Tchau.